Ei, você que tá vendo esse corte, dá uma moral, se inscreve no canal, deixa o like e se inscreva também no canal principal. O link tá na descrição. É por lá que rolam as lives, segundas 19 e sextas 23. Mas assim, sobre o processo pra gravar, cara, depende muito do vídeo. Quando é o Cabeça Fria, que é a minha análise dos jogos, que é um vídeo bem complexo, longo, eu faço um roteiro mais elaborado ali, revejo o jogo, jogo tudo no Word, depois faço uma ordem, né, cronologicamente o que faz sentido, e aí jogo para um bloco de notas e deixo o celular do lado, né, de mim ali, né, onde eu estou gravando, para recorrer ao celular para lembrar a ordem do que eu tenho que falar. Faço os cortes ali rapidinho no vídeo, para não ficar uma parada cansativa e boa. Quando é um vídeo mais de informação, por exemplo, boletim do dia, tem 3 informações ali. É, Eu simplesmente coloco os tópicos também no bloco de notas do celular. Ah, tem que falar isso, isso e isso. Já é mais ou menos o expediente que eu usava na época das entradas ao vivo na Globo. Para repórter entrar ao vivo na TV, posso até contar aqui para vocês também, curiosidade, né? Então, algumas pessoas sabem como funciona, outras não. É totalmente diferente quando você faz uma entrada ao vivo na TV fechada, no Sport TV, por exemplo, e na TV aberta. Na TV fechada, você tem uma tolerância maior para tempo. Então, por exemplo, você tem 2 minutos de produção, que a gente chama, né? É o tempo que o repórter tem para falar no ar. Então, se você tem 2 minutos, você começa a falar ali, e quando você passou de 2 minutos, alguém fala no seu ouvido aqui, pode devolver. Mas tudo bem se você falar 2h10, 2h20, porque é um programa de debate que tem 3 horas no ar. Assim, dificilmente vai ser um vivo no Sport TV, por exemplo, cravado naquele tempo ali, que tem que ser aquele tempinho ali. Então é bem mais de boa. Você vai falando, alguém pede pra você devolver, você devolve sem desespero. Quando é na TV aberta, aí, amigão, é reloginho. Então, assim, tem o padrão, por exemplo, de entrada ao vivo no Globo Esporte, via de regra, é de 1 minuto. É o tempo que o repórter tem. Quando o jornal tá muito apertado, às vezes é até menos, 50 segundos. Eu já fiz entrada ao vivo de 40 segundos. Quando tá folgado o jornal é 1 minuto e meio. Dificilmente é mais do que isso. Só que se é 1 minuto, é 1 minuto. Não pode ser 1h10, porque senão se desmonta o jornal inteiro. Nós estamos falando de TV aberta. Então, por exemplo, tem o Globo Esporte Minas, né? Se tem o Globo Esporte Minas, depois do Globo Esporte vem o Jornal Hoje. O Jornal Hoje é um jornal de rede. Então, se o Jornal Hoje entra no ar 1h28 da tarde, ele entra no ar 1h28 da tarde. O Globo Esporte tem que acabar às 1h27. 1h27, né? Perdão pelo errinho de concordância. Então, assim, tem que ser uma parada cronometrada. Então, entrada ao vivo em jornal de TV aberta é uma parada muito certinha. Você não pode passar tempo, porque você precisa seguir o que é o espelho do jornal. O espelho nada mais é do que um roteiro do jornal. Então, ó, tal matéria tem 3 minutos e meio. Aí logo depois dessa matéria tem uma entrada ao vivo com 1 minuto. Depois tem uma matéria de 2. E quando termina, acaba o jornal e entra uma outra programação depois. Então, para a programação funcionar certinho, tem que ser tudo reloginho. Então, pô, Frossá, como é que você consegue falar 1 minuto certinho? Aí vem a comunicação no ponto, né? Igual o Pedro Souza tá brincando no chat aí. É foda, isso acontecia muito mesmo. Pega o carro, fica 1 hora no trânsito só pra ir lá pra Cidade do Galo, pra porta do CT, pra chegar na porta do CT e fazer um vivo de 40 segundos. É foda. É foda. E isso aconteceu várias vezes. Várias vezes. Então, assim, um abraço pro Vitor Martins aí que mandou a. Cara, o Vitor Martins é o Vitão Martins? Se for, meu amigo, aguarde a mensagem, viu, Vitão? Se for, um abraço dobrado. Mas, enfim, voltando aqui pro assunto, pra não prejudicar a vida do Beluguinha na hora do corte. Então, cara, tem a comunicação com o coordenador de vivo no seu ouvido aqui. E aí vai de cada repórter. Tem repórter que decora o texto que vai falar, porque são 50 segundos, são 50 segundos. Então o cara vai no caminho pro CT, por exemplo, decorando o que ele vai falar em 50 segundos, o que cabe em 50 segundos para falar tudo certinho. E sai perfeito vivo. Tem vários repórteres que decoram e que conseguem fazer com perfeição. Eu nunca consegui decorar
pra fazer entrada ao vivo. Porque se eu decorar, se eu esquecer uma palavrinha no meio da entrada ao vivo, eu vou me embananar todo. Então eu funcionava na base das palavras-chave ou na base dos tópicos. Então assim, beleza, na entrada ao vivo de hoje eu vou falar que o Everson foi liberado do DM e que o Davidson chegou no aeroporto. Eu sabia que tem esses dois tópicos na minha cabeça. Então eu começava a falar, fala pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que tá aí acompanhando o Globo Esporte. Novo atacante do Atlético, Davidson, já chegou no aeroporto de Confins, vai assinar até o fim de 2025. É o novo reforço do Galo, que estava buscando um camisa 9 já há algum tempo. Vale lembrar que o Hulk está lesionado e por isso se fez ainda mais urgente a contratação de um camisa 9 para o Galo. Outro assunto também positivo, boa notícia para o torcedor atleticano, é o retorno do Everson. Se tem gente chegando, tem gente voltando. O Everson está de volta, está recuperado, já liberado do departamento médico e por isso está à disposição do treinador Gabriel Milito para a sequência da temporada, deve ser relacionado já para a sequência dos jogos do Galo na temporada, beleza? Volto com vocês aí no estúdio, um grande abraço. Então assim, é isso. Você tem os tópicos e você improvisa em cima. Então tipo assim, quando isso acontece, você precisa saber a hora que você tem que terminar a, a entrada ao vivo. E aí assim, por mais que eu tenha feito isso 1 milhão de vezes, eu tenho uma noção muito clara de quanto que é 1 minuto, não dá pra saber exatamente. Então eu tinha o ponto aqui, e aí também vai de cada repórter. Tem repórter que, por exemplo, eu tô rindo dos comentários do chat aí. Tem repórter que gosta de ter várias regressivas, e isso você combina com o coordenador da entrada ao vivo. Então, por exemplo, tem repórter que gosta de ouvir 30, 20, 10, 5. Então você tá falando aqui, o cara fala de você ouvir 30, tá falando 20, e aí você vai tendo ali a percepção do tempo que você ainda tem para devolver. Eu sempre gostei de ter só o 10. Então, cara, não interessa se o vivo é de 1 minuto, de 2, de 10 minutos, só me fala quando faltarem 10 segundos para acabar. Porque 10 minutos eu exagerei, né? Não tem entrada ao vivo de 10 minutos, pelo menos não na TV aberta. Mas assim, não importava se o vivo era de 1 minuto, de 1,5, de 2, eu só precisava de ouvir o 10. Porque eu prefiro ter a tranquilidade de saber que eu posso improvisar folgado. Quando falam 10 no meu ouvido, 10 segundos, cara, é tempo suficiente para você amarrar o que você tá falando e devolver com tranquilidade. 10 segundos é muita coisa, como disse o Renan no chat aí. Então eu sempre fui bem nos vivos assim. Graças a Deus eu sempre tive essa parte muito bem elogiada na empresa, né? Eu já ouvi, graças a Deus, de muita gente dentro da empresa que eu era excelente ao vivo, enfim, recebi elogios nesse sentido. E sempre funcionou pra mim assim. Sempre funcionou pra mim assim. Me dá só a regressiva de 10. E aí tem uma curiosidade, só pra fechar esse assunto, talvez isso vire um corte também. Isso é curioso, né? Tem muita gente que não sabe como que funciona uma entrada ao vivo na TV aberta, enfim, acho que o Beluguinha vai querer cortar isso aí. Tem uma coisa curiosa, que é, nos jornais da geral, nos jornais que não são do esporte, por exemplo, MGTV segunda edição, famoso MG2, era bem comum nós, repórteres do esporte, fazermos entradas ao vivo nos jornais que não são do esporte, né? É comum ainda, isso ainda acontece, eu só não tô mais lá, mas ainda é comum. Então, só que lá eles trabalham um pouco diferente, porque lá, na geral, que a gente chama, né? A gente se refere à redação que não é do esporte como geral. Lá na geral, é muito comum o repórter, ele tá na rua fazendo muitas coisas, e aí o editor, na redação, escreve o texto da entrada ao vivo do repórter. Isso acontece, tá? Na geral, no esporte não. E aí, cara, eles estão acostumados com isso, assim, a ter um texto, o texto da entrada ao vivo. Então, quando a gente ia fazer entrada ao vivo para os jornais da geral, era muito comum o editor que estava ali fechando a entrada ao vivo, ou fechando o jornal, ou quem ia me coordenar na entrada ao vivo, me pedir um texto. Você já tem um texto? A primeira vez que isso aconteceu comigo foi engraçado. A moça me chamou no WhatsApp para combinar ali a entrada ao vivo e tal. E aí, vai ser tanto tempo, o assunto é tal. Eu falei, beleza, suave. E aí ela falou assim, você já tem o texto? Aí eu, uai, mas tem VT? VT é a reportagem, né? Na minha cabeça, só tem texto quando tem a reportagem gravada. Pra entrada ao vivo não tem texto. Pra entrada ao vivo, assim, me dá o tópico, me dá o tempo e deixa que eu vou fazer ao vivo, relaxa. E ela, não, o texto do vivo. Aí eu, como assim texto do vivo? Foi engraçado assim, porque ela tava falando de uma coisa que ela era muito acostumada e eu tava respondendo como alguém que não era
nada acostumado a isso, né? Valeu, qual é Marquinhos mandou mensagem aí. Tem que ter muito dom. Frossari e Fael, admiro demais. Não tremer na frente da câmera ao vivo é pra pouco. Isso é prática também, meu mano. Mas obrigado. Então, assim, aí eu falei com ela, mas texto que ela não do vivo. Eu falei, não tenho, eu faço de improviso. Ela, não, mas de improviso é muito perigoso, o jornal tá estourado, tem que tá cronometrado, tem que ser o tempo certinho e tal. E aí eu lembro que eu falei com ela assim, quanto tempo que eu tenho? 1 minuto, 1:10. Eu falei, fica tranquilo, confia em mim. Eu sei que a gente não trabalhou junto ainda, mas confia em mim que eu vou devolver com 1:10. Aí é a sua primeira vez, assim, né? E aí, cara, foi um vivo, graças a Deus, cravado ali, reloginho. Eu lembro que quando terminou o vivo. Victor Martins mandou R$5. Só ouviu o Vitão. O Pedro Souza mora no meu bolso depois de todas as peladas que a gente se enfrenta. A última foi na arena e só tirei ele do bolso porque era época de Natal. Vitor Martins, fala aqui pra mim, por gentileza, no meu ouvido, quem que fez o gol da vitória desse jogo na arena que você se refere, por gentileza? Só porque eu tenho essa curiosidade. Se você quiser falar quem que fez o gol da vitória do time da imprensa, eu vou ficar agradecido. Mas enfim, aí foi a primeira vez que isso aconteceu. Quando terminou a entrada ao vivo, ela comemorou ali no ponto comigo. Pô, deitou, foi bem demais, obrigado, reloginho, cravado e tal. Eu ri, ele me divertiu. Falei, pô, tô tranquilo, modéstia à parte disso aqui, eu me garanto e tal. E aí a gente fez várias outras transmissões ao vivo depois, entradas ao vivo, e ela já acostumada. Tem texto não, né, Frossai? Improviso. Falei, é isso. Só me passa o tempo aí e vai dar tudo certo. Sempre deu, graças a Deus. Fica aí, então, um pouco de bastidores pra vocês saberem como que funciona essas entradas ao vivo de TV.